YouTube e também pela Rádio Assembleia, o primeiro programa de 2020. Então, agradeço a todos vocês pela audiência de hoje e aí que teremos um ano de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E ao meu lado, meu colega Kleber Claios. Bom dia, Kleber. Bom dia, Maritê. Bom dia a todos. Realmente, o ano legislativo oficialmente começou ontem, né, com uma cerimônia. A gente acabou de acompanhar no Jornal Parlamentar. Foi uma cerimônia em que o governador uma sessão solene, trouxe aí uma mensagem também reforçando os aspectos de união entre a Assembleia e o Poder Executivo. Nós tivemos aí a participação de vários deputados também se posicionando, os líderes, né, dos partidos aí se posicionando também em como pretendem, né, trabalhar esse ano. E agora a gente vai acompanhar os projetos que estão pautados para a sessão desta terça-feira. Exatamente, Kleber. E para hoje estão previstos a votação de 5 projetos. Eu já inicio com a proposta de emenda à Constituição de número 5, de autoria do deputado Evander Vendramini. Esse projeto, Kleber, entra em segunda discussão. É uma proposta de emenda que altera a Constituição Estadual. No caso, é uma lei complementar que poderá dispor sobre a consolidação e revogação de leis. Na prática, evita que os deputados, no caso, façam propostas de leis para revogar outras leis que já estão em desuso. Esse trabalho, Kleber, na verdade, a gente tem que fazer uma ressalva, né, ao deputado Evander Vendramini, ele que é presidente da Comissão de Eficácia legislativa aqui da Casa, com relação a esse trabalho que tem sido feito com relação a essas leis que estão em desuso, no caso, enxugando, né, a nossa Constituição Estadual. É uma atualização necessária, né? Estamos aí reorganizando e tirando o que realmente já passou, né? Caiu em desuso. O segundo projeto pautado é de autoria do presidente aqui da Lemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, e ele revoga a Lei 2.807 de 2019, que disciplinava o uso de aparelhos eletrônicos em locais públicos. Na prática, ele explica mais ou menos o seguinte: a questão dos celulares nos bancos, a questão também aí dos cinemas, dos teatros, das bibliotecas. E, na verdade, retira-se essa proibição. A explicação que é feita, inclusive, na justificativa desse projeto é a seguinte: no caso dos bancos, as próprias instituições bancárias têm incentivado o uso de aplicativos. Então, de certa forma, os clientes também necessitariam, em algum momento durante o atendimento, ter esse acesso ao celular. Já no caso dos cinemas, dos teatros e das bibliotecas, é interessante que, quando você retira a proibição, o projeto justifica que, dada a reprovação social já existente, né, nesses espaços, as pessoas, a gente espera que tenham aí respeito, né, com relação a isso. Então, assim, os cinemas falam, né, sobre a questão do respeito, principalmente com o próximo ali que está querendo assistir um filme, não que o colega do lado fique no WhatsApp ou atualizando o Instagram. Então, assim, é interessante quando você vê isso. Na questão das escolas aqui, o projeto também pontua que as próprias instituições de ensino vão aí orientar os alunos com relação a isso. E, claro, o uso de celular dentro de sala de aula acaba prejudicando o ensino-aprendizagem, né? Em alguns casos, pode também ser associado a novas metodologias de ensino. Então, assim, a gente tem essas duas questões. Exatamente, Kleber, até porque essa lei que está sendo revogada, ela é de 2004. Não existiam os aparelhos que hoje nós temos. Na escola, por exemplo, a gente pode destacar, hoje tem muitas escolas que fazem o auxílio de iPad durante as aulas. Então, assim, como proibir o uso dessa tecnologia que hoje tanto auxilia e ajuda o aprendizado das crianças? Então, assim, acho que tudo vale com bom senso. Nas salas dos cinemas, por exemplo, tem já o recadinho ali antes de começar o filme. Acho que se tocar ou você ficar, o próprio coleguinha ali do lado vai te chamar a atenção. Então, para você não passar por esse tipo de constrangimento, está válido aí. E é interessante que, assim, a gente fazendo uma rápida pesquisa, tem um projeto de lei que está tramitando lá no Congresso Nacional, que fala sobre, para voltar na questão da proibição dos aparelhos celulares dentro das agências bancárias. A ideia é justamente tentar evitar aí a questão dos crimes de saidinha de banco, né? Esse projeto ainda está tramitando lá, mas a gente tem essa questão também que, em alguns casos, o celular acaba facilitando o próprio atendimento dentro das agências bancárias. Exatamente. O próximo projeto, Kleber,
item número 3, que está previsto para a votação hoje durante a ordem do dia, é o projeto de lei de número 147, de autoria do deputado Capitão Contar. Esse projeto entra em primeira discussão, com relação a uma alteração na lei que caracteriza e pune atos de violência obstétrica. Um tema que foi bastante discutido durante o ano de 2019, né, Kleber? Nós acompanhamos aqui. No caso, esse debate foi com relação ao termo violência obstétrica. Então, o termo continua, até porque ele é usado pela Organização Mundial de Saúde. O que muda nesse projeto com relação à emenda que foi apresentada? São os termos que vai caracterizar, né, no caso, a violência. Às vezes, infelizmente, nós temos casos, como foi constatado durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa, onde as vítimas relataram, por exemplo, comentários maldosos de profissionais de saúde com relação à gestante na hora do parto. É um momento muito especial, onde a gestante quer receber carinho, atenção, e, infelizmente, acontece, né, de profissionais naquele momento tão especial da mulher falar palavras ou mencionar agressões, né, a ela. Então, fica aqui o projeto que entra em votação em primeira discussão hoje. Também em primeira discussão, a gente tem um projeto do deputado João Henrique, que trata, na verdade, dos débitos de água, luz e outros serviços ficarem vinculados ao contratante e não ao imóvel. Muitas pessoas têm esse problema, principalmente quem aluga, né, os imóveis. Há a mudança do inquilino anterior e ele deixa contas a pagar. Então, essas contas estariam aí vinculadas ao CPF dessa pessoa e não necessariamente ao imóvel. Ou seja, a gente acaba reduzindo aí toda uma situação que é complicada depois de você colocar em dia. Porque muitas vezes você muda para uma casa nova e aí se o outro inquilino anterior deixou contas a pagar, você tem sérias dificuldades para conseguir ligar a luz, ligar a água. Então, a ideia do projeto é justamente essa: proibir que as companhias de água e luz cobrem dívidas anteriores em novos contratos. Ótimo. E o próximo projeto, o último da pauta de hoje, Kleber, é o projeto de lei de número 308, também de autoria do deputado João Henrique, entra em primeira discussão, que institui aqui em Mato Grosso do Sul o programa CNH Social. O projeto nada mais é que oferecer carteira de motorista para os jovens maiores de 18 anos, mas que comprovem, né, baixa renda, no caso. E o governo vai custear todas essas etapas de aquisição da CNH. Se eu não me engano, atualmente, já tem um tempinho que eu tirei minha carteira de motorista, mas atualmente é um custo muito elevado, chega a R$2.000. Tudo vai depender da categoria também, exatamente, né? De que a pessoa ali está tirando, se é para condução de moto, de veículo, ou de moto e veículos, enfim. E realmente o custo é muito grande e interessante, né? Essa possibilidade. E às vezes a carteira de motorista auxilia até na hora de você procurar um emprego, né? É um documento interessante justamente pelo fato do seguinte: hoje a carteira de motorista já congrega praticamente todos os dados, né, do cidadão. A gente tem ali o RG, tem o CPF, isso ajuda muito, facilita a foto, muito, inclusive, né? Então é um documento hoje que está bem mais amplo, né? E a gente está numa vertente agora, o governo federal também integrando todos os serviços, principalmente pelos números de CPF. A CNH digital já é uma realidade também. Então, assim, nós temos aí a questão das tecnologias sendo colocadas e a questão de acesso. Ainda é importante também nós termos esse olhar especial, né? Como tornar mais acessível alguns desses serviços realmente. E é interessante esse projeto da CNH Social. O projeto, na sua essência, é muito válido, mas vamos aguardar a votação, até porque quando se fala que o governo terá que custear, então isso mexe com a despesa do governo, né? Então, e a gente está num ano também, né, Kleber, como nós destacamos ontem durante a nossa transmissão, com relação à economia do país. Mato Grosso do Sul não foge disso. Então, vamos aguardar a votação desse projeto. A gente fecha a nossa pauta de hoje com esses 5 projetos, né, Kleber, que acabamos de anunciar.
À tarde, nós temos uma agenda, está marcada a reunião da CPI da Energisa às 14 horas, aqui no plenarinho da Casa de Leis. E vamos reforçar, né, Kleber, como é o nosso primeiro programa do ano, o Primeira Discussão, ele é transmitido toda terça, quarta e quinta-feira. Terça-feira, terça e quinta, a gente entra às 8h30 ao vivo e quarta-feira a gente entra um pouquinho mais cedo, porque a gente tem a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Hoje, excepcionalmente, não tivemos a reunião da CCJR, porque a Casa ainda passa por uma votação, né? Nós iniciamos a segunda sessão da 11ª legislatura, então os deputados ainda estão se reunindo para compor essa nova formação da CCJR. Justamente, as comissões e também as lideranças deverão ser aí entregues pelos partidos para a mesa diretora. Ontem já foi um pedido, inclusive, do presidente, que nessa próxima sessão de hoje, já no máximo ali amanhã, isso já deva estar definido como vai ser o trabalho. Porque boa parte dos deputados que estão aí se colocando como eventuais candidatos nas eleições desse ano, eles não presidirão as comissões. Exatamente. Então, a gente tem essas alterações acontecendo aqui durante essa semana. Como anunciamos ontem, um dos deputados que compõe a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é o deputado Barbosinha, e ele já nos adiantou, né, Kleber, que será candidato. Então, ele tem essa dedicação à campanha dele durante esse ano, não deixando os trabalhos, né, ele reforçou bastante isso, não deixando de lado o trabalho dele aqui como deputado estadual. Ele deve possivelmente ter alteração na liderança do governo, também, né, que é o que ele acumula aqui na Casa de Leis. Vale reforçar também que você pode acompanhar todas as informações aqui da Casa de Leis também no nosso site www.al.ms.gov.br, onde nós temos também todas essas informações com relação ao discurso do governador que foi feito ontem. Nós estamos também com o QR Code na tela para que você possa acompanhar as outras edições do Primeira Discussão na sua casa e também nos seus aparelhos eletrônicos. Exatamente. O nosso e-mail também está disponível para alguma sugestão. E é isso, a Primeira Discussão fica por aqui. Logo mais, sessão plenária ao vivo, acompanhe todas as votações. E também, a partir das 20 horas, o Jornal Parlamentar com um resumão de todas as matérias e projetos que foram apreciados aqui na Casa de Leis. Até amanhã, às 8h30 da manhã, né, Kleber? Isso mesmo. Um ótimo dia e hoje bastante trabalho. Então continue acompanhando a TV Alemes. Até.